E aí aconteceu que com 18 anos, nesse processo de ser convidada a me retirar de casa, apareceu um convite para fazer um tal de acampamento, né? Aonde? Lá em Campo Grande, onde eu morava. Eu morei em Campo Grande muitos anos, né? Lá no Mato Grosso do Sul, né? E eu morei lá e foi lá que aconteceu o acampamento. Foi o primeiro acampamento da paróquia Santo Antônio e a minha irmã fez. Era para eu ter ido, mas eu menti, né? Eu menti. A mentira fazia muita parte do meu dia. Mesmo não estando mais em casa, os seus pais falaram para você ir para o acampamento? Sim. Não, eu ainda estava em você ainda casa. estava em casa. Eu ainda estava em casa e eles insistiram para que eu fizesse. E aí eu menti, falei que tinha alguma coisa de faculdade, alguma coisa do não sei o quê. Você ainda conseguiu estudar alguma coisa aí? Sim, mas daquele jeito, né? Sim. Empurrado com a barriga, assim. E aí, minha irmã foi, viveu uma transformação, mas isso não me gerou impacto nenhum. No segundo acampamento que teve, foi quando meus pais falaram, né? Ou você vai, ou você sai. E, de fato, eu estava me preparando para sair. Porque eu queria viver aquela vida lá. Era aquela vida que eu gostava. E aí eu fui pro acampamento. Fui pro acampamento. Era da Renovação Carismática? Ele não é da Renovação Carismática, mas ele é um retiro carismático, né? E aí, era um retiro de 5 dias dentro de um sítio, onde a gente tem desafios, pregações, enfim. E eu fui fazer esse retiro. Fui obrigada, mas fui. Fui bicuda. Ela toda com o cabelo pintado, cheia de Foi, piercing, toda foi assim. revoltada, olhando e falando assim, gente, que saco isso aqui, esse bando de crente aqui dentro, Foi. de católico, carola, tudo beato. Foi assim. Imagino. E logo no primeiro dia, a gente tem um momento para pensar se quer ficar ali ou se não quer. Ih, você já pensou o seguinte... Não, mas me deram a oportunidade de eu pensar aonde isso. a porta para sair? Tentei Eu penso, fugir, aí você- imagina, dei trabalho, dei super trabalho. Fui uma péssima campista, que a gente chama, né? Primeiro dia, então, nem se fala. Mas teve um momento ali no primeiro dia que eu olhei assim para o céu e falei assim, olha, Deus, se você existe, você me prova. Porque se você não existir, eu vou sair daqui e eu vou falar para todo mundo que sua igreja é uma mentira. E fiquei quieta. Falei assim, eu vou fazer tudo que me falarem. Eu vou fazer tudo que pedirem. Mas se eu sair daqui e eu não ver que você existe, eu vou falar que a sua igreja é uma mentira. Olha que orgulho, mas eu falei. Do alto da minha prepotência, né? Do subsolo do meu pecado. Mas você eu foi falei. sincera. Deus prefere as pessoas assim do que aquele, tá bom. Você meio que desafiou. Existe mesmo, então me prova que eu quero ver. Foi. Mas, vou te dar uma rasteira pra você ver só. Foi. E ele deu. Então foram 5 dias. Em um momento específico, através de uma atividade que a gente vivia numa mata, num ambiente verde, assim, de natureza, eu vivi um momento ali. E, cara, Deus ali falou no meu coração. Como se ele me disse a mim, assim. Eu nunca tinha experienciado nada. Era um bichinho, ele chama Medipalmo, ele faz assim. Ele parece um bicho-pau, sabe? Marronzinho, mas ele vai fazendo assim. Eu nunca tinha visto aquele bichinho. E ele começou a andar assim. E eu não sei como, e eu não sei que jeito, mas naquele momento parecia que era Deus me medindo. E aí... Mas começou a andar no seu braço? Sim, na minha mão aqui. Começou a andar. Aí eu comecei a olhar. E nessa que eu olhei, parecia que era Deus me medindo cada parte de mim, sabe? E aí eu tinha várias pessoas em volta, porque a gente vive esse retiro em grupo. E tinha várias pessoas em volta, eu escutava o que elas falavam, mas parecia que eu não estava mais ali. E foi esse momento que me fez parar e pensar que tinha algo acontecendo. E que então podia ser Deus. E aí eu comecei a abrir meu coração para as outras coisas que vinham do retiro. E realmente Deus foi falando através da pregação, dos desafios, das partilhas que acontecem ali dentro. E eu saí desse acampamento outra pessoa. Outra pessoa. Outra. Literalmente. Eu saí num domingo. No domingo eu era outra pessoa. No domingo, na igreja, eu estava dando testemunho para minha mãe e para o meu pai. Na igreja, porque a gente tem a missa de chegada. E eu estava testemunhando. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem. A última coisa que eu falei é: pai e mãe, eu estou voltando para casa. Gente, imagina o seu pai e a sua mãe. Nossa. Ficaram muito emocionados. Claro, imagina. Eles ficaram muito emocionados. Quanto eles não cortaram dobrado com você, quanto não sofreram ouvir você falar isso, pô? Mas ainda foi um processo para eles, porque pensa, eu voltei para casa, mas o entorno era o mesmo. Eu precisava mudar tudo. E aí, saí domingo, terça-feira eu fui no salão. Lembra que tem aquelas cartelas com cabelinho? Vários cabelinhos de tinta, de cor de tinta?
E aí eu abri lá no salão, esquina de casa, falei assim, ó, pinta dessa cor que parece o cabelo da minha mãe. Eu já nem lembrava mais que cor era meu cabelo, assim. De tanto que eu mexia nele. E aí pintei da cor castanho escuro, que é o cabelo cor da minha mãe. E comecei a viver um processo. Então começou pelo cabelo. Aí depois eu voltei para casa, abri o meu armário, joguei todas as roupas, desci tudo, todas as roupas, tirei todas as roupas do armário. Joguei fora. Roupas curtas, justas, decotadas, vulgares, que eu usava em festa, que eu usava em balada. Roupas que eu usava no centro. Roupas, presentes que eu ganhava do centro, guias que eu usava. Tudo isso. Tudo. Eu tirei tudo. Foram longos meses, quiçá anos, em que eu andava de sapatilha, calça jeans e camiseta do acampamento. Camiseta, calça jeans e sapatilha. E coque no cabelo. Era assim que eu andava. Ainda eu alisava meu cabelo. Era castanho, mas eu alisava ainda o cabelo. Mas tirou o piercing também? Fui tirando, aos poucos. Mas a primeira coisa que mudou não foi nem isso. Isso mudou na terça. Mas no domingo, antes de eu sair, eu falei assim, eu não vou ficar com mais ninguém. Eu não vou ficar mais com mulher nenhuma. E essa foi a primeira decisão que eu tomei. Lá dentro do sítio ainda. Não vou ficar mais com ninguém. E não vou ficar mais com nenhuma mulher. E foi o que aconteceu. Né? Naquela época, eu até estava com uma pessoa. E aí, rompi, saí do acampamento e falei, olha, não é o que eu quero para minha vida, algo aconteceu que não adianta eu te explicar, e eu não quero mais. E eu comecei, troquei telefone, tudo, troquei e-mail, troquei telefone. Na época tinha Orkut, tinha MSN, tinha essas coisas, né? Uhum. Então, cancelei tudo e comecei a buscar uma vida nova, muito sedenta em Deus. Então, eu comecei a ir para a igreja, na paróquia Santo Antônio, ia na missa de manhã, meio-dia, de noite, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Comecei a buscar retiros que aconteciam na cidade, busquei a renovação. Mas o que mais me alimentava espiritualmente nessa primeira jornada foi o acompanhamento de uma pessoa, Luciano, que foi uma pessoa que me acompanhou durante um processo Ele forte. fazia a sua direção espiritual. De cura e libertação, ele rezava comigo. Ah, que maravilha. Ele rezava, porque como eu tinha porque vindo tinha do muita centro, coisa para curar e para libertar aí. Muita. Ah. E eu lembro de vários sábados, a gente ia para a igreja e ele punha as mãos sobre mim, eu rezava, nós rezávamos, clamando a cura e libertação. Passei muito tempo me confessando regularmente. Era o Dom Vitório que atendia a confissão na paróquia São José. Lá em É Campo Grande. importante ser da confissão também, porque vai curando. Nossa. Duas coisas que até o padre falava assim, eu não posso esquecer do que me salvou. Jesus, claro, mas duas ações concretas, né? Confissão e direção espiritual. Foram as duas coisas que na minha jornada fizeram muito sentido. Então, o Luciano me acompanhou durante muito Luciano, tempo. ele é um leigo consagrado? Leigo. Ele é um leigo. É porque às vezes as pessoas me perguntam, Kênia, só sacerdote pode fazer? Eu falei, não. Se tiver um leigo com boa formação, uma pessoa séria, que você sabe que tem uma vivência séria dentro da igreja, ou uma leiga, enfim, para mulher, pode ser feito, não tem problema. Sim, e ele me acompanhou. Ele já me instruía nas coisas da fé, principalmente porque ele também conhecia, né, as religiões de matriz africana, então ele tinha conhecimento e podia me atender. Porque Você a maioria ficou das quanto pessoas... tempo frequentando? De 2 a 3 anos. Nossa, ainda ficou bastante tempo. Fiquei bastante tempo. E aí, ele me acompanhou. Então, foram alguns anos de cura e libertação, que eu lia muito sobre isso, estudava muito sobre isso, rezava muito sobre isso. Muitos momentos de oração muito fortes eu vivi, de fato, de libertação mesmo. E depois veio o processo já da cura interior. E foi ali que eu me descobri de verdade. A cura interior que foi me mostrando as marcas que eu tinha, as dores que eu tinha. E eu tinha um questionamento muito grande do porquê que eu tinha feito tudo que eu tinha feito. Eu queria saber, por que eu tinha feito tudo que eu fiz? O que levava uma pessoa como eu a viver e a fazer tudo aquilo? Então, eu queria descobrir essas coisas e eu só descobri isso dentro de mim. Então, aí foram longos anos de cura e libertação. Desculpa, de cura interior. Né? Então, aí retiros de cura interior, livros de cura interior, pregações de cura interior. E aí foi esse longo processo. E aí, mais à frente, já numa mudança muito visível, né? Uma mudança já de jeito de vestir, de falar, de comportar. E aí eu fui conquistando de novo a minha família. Minha mãe foi ficando mais segura, porque nos 2 primeiros anos ela achava que eu ia voltar
né? Ela achava que eu fosse voltar para a vida Qualquer velha. momento você podia voltar. Nossa, eu falava assim, mãe, eu vou para a igreja. Ela não acreditava. Ela não... Claro, mas imagina, eu mentiu menti a vida muito, inteira ali para ela, né? Poxa, a fase mais dolorosa da vida dela eu menti, né? Então levou um tempo para eu reconquistar a confiança dos meus pais. Mas, passado isso, né? Meus pais também fizeram um acampamento, meus irmãos também fizeram, enfim. A nossa casa foi transformada por esse modelo de retiro e a gente começou a viver uma nova história. E foi só já nesse processo de nova história que eu conheci o meu atual marido.